Agora vamos falar de futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa tentava a segunda vitória consecutiva na competição contra o Criciúma. O time catarinense até chegou a dar um susto no início do jogo, mas o tricolor se recuperou e chegou à virada. O Sampaio começa tentando tomar conta da partida. Neste lance, Nadson reclama de um puxão dentro da área, mas o árbitro manda o jogo seguir. E após um erro no meio-campo, o Criciúma arma um contra-ataque mortal. A bola fica limpa para Kleber Santana. Ele bate no contrapé do estreante Rodrigo e faz 1-0 para o time visitante. O Sampaio parte em busca do empate antes do intervalo, mas a equipe mostra ansiedade e erra muitos passes. Até que surge uma boa oportunidade em cobrança de falta. O William Simões bate bem no cantinho, para deixar tudo igual no placar. A segunda etapa começa com um susto em novo contra-ataque catarinense, mas dessa vez Rodrigo salva o Sampaio. E então Pimentinha resolve aparecer. Na primeira, a bola não entra. Mas quando ele recebe ao seu estilo, chama o defensor para o dançar e serve na medida para Dionis. Virada tricolor no Castelão. Após jogada ensaiada, Pimentinha sobra livre novamente, mas o goleiro Luiz adia o pior. Adia porque após chute de Nadson, Robert aproveita a sobra e faz o gol da tranquilidade. Ainda teve mais jogada bonita de Pimentinha. Teve olé, mas o placar ficou mesmo no 3-1, com aplausos e aprovação da torcida. Com a vitória em casa, o Sampaio tinha chance de retornar ao G4. Para isso, era preciso torcer por tropeços do Vitória e do Macaé. E o secador tricolor funcionou bem. Veja como foi a 7ª rodada da Série B. A maior surpresa da rodada aconteceu em Macaé, onde o Bragantino goleou o time da casa por 5-2. Os outros visitantes vitoriosos foram o Botafogo, que venceu o Oeste por 1-0, e o Paysandu, que venceu o ABC por 2-0. Além do Sampaio, outros 4 times mostraram força dentro de casa. O Atlético Goianiense fez 2-0 no Náutico e por 1-0 o Paraná venceu o Luverdense. O Bahia bateu o Ceará e o América Mineiro derrotou o CRB. Mojimirim e Vitória ficaram no 1-1 e Santa Cruz e Boa Esporte empataram sem gols no Arrudão. O Botafogo segue na liderança agora de forma isolada, 3 pontos do Náutico, segundo colocado. O Paysandu é o terceiro com 15 pontos, 1 a mais que o Sampaio, que retornou ao G4. Na zona de rebaixamento estão Boa Esporte, Santa Cruz, Ceará e o Mojimirim, único time que ainda não venceu na segundona. Para analisar a 7ª rodada da segundona, nós recebemos Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. O que você achou do desempenho do Sampaio? Boa tarde, Cirlan. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Cirlan, na minha avaliação, essa foi certamente a melhor apresentação do Sampaio no campeonato. O Sampaio conseguiu controlar bem o jogo. O Léo Condé já consegue colocar mais a cara dele. A gente falava que... É engraçado porque a gente falava, pode me cobrar na internet, porque quando o Sampaio apresentou uma sequência difícil, eu falei que na minha avaliação o cenário era positivo. Então o Sampaio, na minha avaliação, novamente na minha avaliação, em minha opinião, não é? O Sampaio diminuiu a dependência do Pimentinha. É claro que ele continua sendo um grande destaque, ele é um jogador diferente, foge dessa burocracia que a gente vê hoje no futebol, mas na minha avaliação o Sampaio diminuiu a dependência do Pimentinha, especialmente com o Nadson, que a gente também dizia que ia precisar de um tempo para se entrosar com o restante da equipe e quando encaixasse ia melhorar. Então na minha avaliação o Nadson já jogou melhor e fundamentalmente também outro pedido do Léo Condé, que é o Sampaio diminuiu a ligação direta da defesa ou mesmo dos volantes com o ataque. No tempo que se amarrava cachorro com linguiça no futebol brasileiro, existia uma máxima que era assim: a bola vem de couro, o couro vem da grama, a grama
Desculpa, a bola é de couro. O couro vem da vaca. A vaca gosta de grama. Então tem que botar a bola no chão. No tempo que você amarrava cachorro com linguiça. Gostei, viu? Era assim. É claro que é uma brincadeira. Essa história do tempo que você amarrava cachorro com linguiça é para dizer que não existe mais futebol arte, que hoje é futebol força. Mas você vê que quando trabalha bem a jogada, isso faz diferença em qualquer lugar do mundo. Faz diferença no Barcelona e faz diferença no Sampaio Corrêa. Tem que trabalhar a jogada. Essa história de ligação direta, mais uma vez eu concordo com o Léo Condé, tem que diminuir. E já se observou melhor isso contra o Criciúma, ainda que o Sampaio tenha sofrido, né, um gol que chegou a assustar alguns torcedores, um gol que veio de uma falha no meio-campo, mas o Sampaio conseguiu controlar muito bem a partida, já controlava no instante que levou o gol e seguiu controlando, conquistou uma boa vitória. E vem o Bahia aí, né? Vem o Bahia. Daí é um confronto diferente, Edmilson, porque o Sampaio vem de 2 jogos contra equipes que estavam em crise. Não é? Ganhou do Ceará e ganhou do Criciúma em casa. Agora contra o Bahia é um confronto diferente. É um confronto do 4º colocado, o Sampaio, contra o Bahia, que é o 5º colocado. As 2 equipes que estão com a mesma pontuação, com 14 pontos, separados aí pelo saldo de gols a favor do Sampaio. Então é um confronto diferente, é um confronto mais igual, mais equilibrado. O Bahia que tem aí como nome mais conhecido da grande torcida o Max Biancucci, que ficou conhecido por ser o primo do Messi, mas tem que tomar cuidado com ele. O Bahia que vem de uma boa vitória contra o Ceará, na partida que reeditou a final da Copa do Nordeste, agora com melhor sorte para o Bahia. Então é um jogo, certamente um jogo mais difícil, mas que o Sampaio tem que aproveitar essa sequência de 2 jogos em casa e mostrar força no Castelão. E, mais uma vez, a torcida cobrou muito isso no ano passado, o Sampaio perdeu muitos pontos no estádio Castelão e quem quer conquistar essa vaga para a Série A, quem quer se manter no G4, tem que mostrar força no Castelão. Tem que mostrar força dentro de casa, tem que ser um mandante forte. E é importante destacar também que a torcida, apesar de a torcida continuar bem no ranking das torcidas que mais comparecem aos estádios, mas a torcida não vem mantendo o padrão das temporadas anteriores. A torcida está deixando um pouco a desejar. E o goleiro, foi bem? O goleiro, é engraçado, o goleiro tomou um gol no início da partida no contrapé, que na minha avaliação não tinha muito o que se fazer, mas como ele já entrou com um clima de muita pressão pela saída do Juan, que é um jogador maranhense, que vinha muito bem, então não se via uma razão para que o Juan saísse da equipe. E o goleiro, o Rodrigo, ele veio sob orientação, sob recomendação do Léo Condé. Então, quando o Sampaio tomou 1-0, surgiram assim, princípios de vaias, mas depois a torcida foi ganhando confiança, ele salvou naquela jogada do contra-ataque. Então, tem que ter paciência com o goleiro também, ele não tem culpa, não é, de ter substituído o Juan, ele veio para jogar, ele quer jogar. Então, agora vamos esperar o Bahia, né? Vamos aguardar esse confronto, a torcida tem que comparecer ao Castelão, precisa ir em maior número. Obrigado, Nicolau.